Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Brigadeiro-General Viegas Nunes. O Sr. Coronel, não percebi o nome, peço-me. Nuno Barão, também apresento os meus cumprimentos e agradecer desde já a disponibilidade para estarem aqui para ser ouvidos a pedido do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e do Grupo Parlamentar do Chega, para esclarecer aqui algumas afirmações que foram proferidas numa carta que foi endereçada ao professor Dr. António Pombeiro sobre a sua exoneração. E, portanto, penso que foi fornecida a grelha de tempos, o tempo que dispõem, como é que vai ser a dinâmica desta audição, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, faz favor de colocar. E eu, sem mais delongas, para não atrasar mais, passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, para expor as suas pretensões para esta audição. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Brigadeiro-General. Sr. Brigadeiro-General Viegas Nunes, o Ciresp é uma questão que preocupa os portugueses, que tem uma importância crítica, sobretudo em momentos de emergência, e que os portugueses associam, infelizmente, a alguns momentos mais penosos da nossa vida coletiva, em que o Ciresp não terá respondido como desejaríamos. Saiu recentemente um relatório que, aliás, sublinha algumas insuficiências em momentos-chave da nossa vida coletiva, como é o caso dos acontecimentos de 2017, o apagão e a tempestade de Christine. É natural, portanto, que faça ao investimento avultadíssimo no sistema Ciresp. E a estas insuficiências, também devo sublinhar que quando o Ciresp funciona e funcionará seguramente em muitas ocasiões, isso não é notícia, faz parte das coisas que seja assim, mas associando de facto a um sistema que vão acompanhando, quer pela necessidade de investimentos muito avultados, quer até pelas turbulências na detenção do próprio capital, quer por estas situações de falha em momentos críticos. É natural, portanto, que num cenário destes, quando, a propósito do Ciresp, se levantam questões como aquelas que foram levantadas pelo Sr. António Pombeiro, que acabamos de ouvir na sua carta, em que se desvinculou, digamos, das funções que exercia, isso suscita o interesse dos portugueses e também dos grupos parlamentares no sentido de apurar o que se passa relativamente a esta matéria. Dessa carta e da audição que acabamos de fazer ao Sr. António Pombeiro, eu creio que resultam duas divergências fundamentais. Uma divergência no que diz respeito às questões de filosofia, digamos assim, do próprio Ciresp e, para sermos claros, da maior proximidade ou menor proximidade à realidade militar, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer do ponto de vista da coordenação do próprio sistema. Mas, para sermos claros, e eu aqui faço apenas, não com nenhum tipo de animosidade relativamente ao Sr. Brigadeiro-General, como é óbvio, mas no sentido de esclarecer os factos, o Sr. António Pombeiro referiu basicamente duas situações, eu penso que não direi mal se referir como de falta de confiança no perfil que o Sr. Brigadeiro-General tem para dirigir o Ciresp. Uma que diz respeito a esta visão filosófica sobre o futuro do Ciresp, mas outra que tem a ver com o facto de considerar o Sr. António Pombeiro que, e as palavras aqui são dele, que nestas funções importa estar com a folha não beliscada, considerando ele que essa folha do Sr. Brigadeiro-General teria sido beliscada no anterior momento em que o Sr. Brigadeiro-General esteve à frente do Ciresp. E essa, pelo que podemos perceber, essa questão da folha beliscada tem a ver, sobretudo, não só, mas sobretudo, com uma relação com a empresa Euritex. Foi-nos dito aqui que a empresa Euritex prestou serviços ao Ciresp, não tendo sido solicitados tais serviços, portanto, tendo essa prestação de serviços partido de uma iniciativa, de uma apresentação da Euritex de um conjunto de serviços, que esses serviços nunca ficaram suficientemente detalhados, qual era o próprio objeto do contrato,
quais eram os indicadores de sucesso, quais eram os entregáveis, quais eram os acompanhamentos, quem é que os fazia e, portanto, para sermos claros, lançando aqui uma nuvem de suspeição sobre a prestação desta empresa Euritex e levantando até, também para continuarmos a ser claros, a ideia de que o Sr. Brigadeiro-General teria alguma proximidade ao Presidente, ao CEO da própria Euritex, teriam um percurso comum, sendo também, neste caso, as palavras do Sr. António Pombeiro, no sentido que, havendo essa proximidade, deveria ter havido ainda uma maior cautela e não uma situação em que a Euritex aparece sem ser solicitada por iniciativa sua, sem ser claro o objeto do contrato, sem ser claro o acompanhamento, os indicadores e sem ser claro de tal forma que, não sendo claro, foi preciso depois, a posteriori, regularizar todo um conjunto de situações que não estavam, à partida, suficientemente acauteladas. E, portanto, Sr. Brigadeiro-General, o objetivo desta audição é esta, sem nenhum juízo de valor, como é óbvio, mas no sentido de esclarecer os portugueses que, obviamente, ficam preocupados perante este tipo de discussão pública destas matérias. E, pondo também o tónica, para terminar, numa questão muito importante. É que, a propósito deste processo, se falou da existência de interesses contra os quais se está a lutar. Portanto, eu pergunto ao Sr. Brigadeiro-General que interesses são esses? São os interesses dos privados? É nós, para pôr nome nas coisas? É a Motorola, que continua a ter ajustes diretos volumosos? São outros interesses? Chegaram comentadores públicos a falar da maçonaria? Sr. Brigadeiro-General, que interesses são esses contra os quais temos que lutar? Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Reis. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Brigadeiro-General Viegas Nunes, também fazendo o enquadramento do porquê de termos apresentado este requerimento. É que quando falamos no Ciresp, constantemente, e em particular de uma forma mais recente, o que nós temos assistido é uma névoa em que nada contribui para aquilo que pretendemos, que é um clima de transparência e clareza para que um português que olhe para um sistema, e neste caso a empresa que faz a contratação também ligada a este sistema, possa ver essa mesma transparência e clareza em algo tão essencial e que tantas vezes acaba por falhar. É que o que as pessoas acabam por assistir é um constante atirar de dinheiro para cima de um sistema que não funciona e depois uma empresa que executa as suas contratações vê-se envolta numa névoa de suspeição que nos importa aqui também poder esclarecer. E parte muito, como já aqui foi mencionado, da carta e da demissão do Dr. António Pombeiro, que aqui esteve anteriormente e que nos deixou aqui algumas afirmações convictas, pelo menos da sua parte, e que nos levam também a perceber que o nosso requerimento foi, de facto, no sentido necessário para o esclarecimento de um contexto que não parece em nada estar conectado com transparência. E por isso, a pergunta que também lhe deixava, e as temáticas que também aqui introduzia desde já, relativamente até à questão das contratações, de um possível clima de amiguismos que tem sido aqui levantado, nomeadamente com a questão da Euritex, é de facto qual era a sua relação com o CEO da Euritex, de quando é que o conhece e se também não é algo estranho a contratação deste mesmo serviço, dito aqui, não palavras minhas, pelo Dr. António Pombeiro, mas de forma não necessária e quase voluntária do lado desta empresa de consultoria, que é algo que nos leva a perguntar como é que são gastos 94.000 euros neste serviço de consultoria sem necessidade. Porque estamos aqui a falar de dinheiro público e, como deputados desta Casa, importa-nos escrutinar esse mesmo destino desse mesmo dinheiro público. E depois, uma questão que também não podemos fugir, é que, e penso que isto aqui é factual, foi também dito pelo Dr. António Pombeiro, mas é factual, é que o Sr. Brigadeiro-General sai da presidência do Conselho de Administração do Ciresp, juntamente com um conjunto de outras pessoas, inclusivamente de assessores, numa altura crítica da execução do próprio PRR. E que logo a seguir, passados 2 anos, é novamente chamado a presidir ao Conselho de Administração e que, aqui sim citando o Dr. António Pombeiro,
com um salário e com condições nunca antes vistas. E eu pergunto-me, porque é que sai na altura mais crítica, e vou terminar, porque é que sai na altura mais crítica para esfiar o gabinete do chefe-maior das Forças Armadas, saindo e abandonando algo mais essencial ao país nesse momento, e como é que o Ministro da Administração Interna o permeia logo a seguir, voltando com condições melhores, se é que isso é verdade. Estou-lhe a perguntar também diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dar-lhe agora também 8 minutos para a apresentação inicial. Faz favor. Muito obrigado. Bom, antes de tudo mais, a excelentíssima Senhora Presidente da Primeira Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Senhora Doutora Paula Cardoso, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, saúdo respeitosamente Vossas Excelências e muito agradeço esta oportunidade que me foi conferida para estar presente nesta audição parlamentar. Permitam-me iniciar a minha intervenção referindo que, por razões éticas, tenho mantido reserva e evitado comentar as alegações publicamente apresentadas pelo ex-secretário-geral adjunto do MAI, Dr. António Pombeiro, em respeito às várias pessoas envolvidas, às instituições e à sociedade portuguesa, reservando o meu contraditório para esta audição parlamentar. Considero ser esta a sede própria para trazer luz e informar, expondo factos e afastando narrativas construídas para afetar não só o meu bom nome e a minha reputação, mas também as instituições que, ao longo de mais de 40 anos de serviço e de carreira, têm tido a honra de servir. Esse é, de facto, o meu sentimento e o de qualquer oficial das Forças Armadas. Liderar, comandar e dirigir equipas é, acima de tudo, servir. As prioridades são claras. Em primeiro lugar, surge a missão, um verdadeiro farol que orienta. Em segundo, surgem as pessoas, que dependem de nós e de quem temos a obrigação de cuidar. Só em último lugar, surgem os nossos interesses individuais. Essa é, claramente, a precedência certa. Em circunstância alguma, poderá ser invertida. As alegações do Dr. Pombeiro surgem mais de 2 anos após o final do meu primeiro mandato como Presidente do Conselho de Administração da Ciresp S.A. O momento cirurgicamente escolhido coincide com a minha eleição para um novo mandato no dia 22 de maio de 2026. As alegações apresentadas, intencionalmente orquestradas, fazem alusão a factos ocorridos no período de 5 de abril de 22 a 31 de março de 24, mas intencionalmente também eventos posteriores, insinuando responsabilidades institucionais agregadas que já não tinham e que se configuram como não correlacionáveis. Para assegurar uma maior objetividade de análise, num primeiro momento abordarei as questões que foram aqui abordadas e avançadas pelos senhores deputados, suscitadas pelo relatório da Auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, ao meu mandato 2022-2024. Num segundo momento, e logo que o tempo o permita, procurarei clarificar as questões remanescentes suscitadas pelo e-mail enviado pelo Dr. Pombeiro, a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Administração Interna, datado de 22 de maio de 2026. Salienta-se também que o Dr. Pombeiro divulgou, ainda neste processo, à comunicação social, diversos documentos internos de natureza reservada, propriedade da Ciresp S.A., a cujo acesso não tem acesso direito legitimado. A auditoria realizada pela IGF resultou de denúncias apresentadas pelo antigo vogal da Ciresp S.A., Dr. Carlos Lopes Pereira, quadro da DGTF, e pela Secretaria-Geral do MAI, onde estavam colocados o Dr. António Pombeiro e o seu adjunto coronel da GNR, Vítor Judícipos, posteriormente nomeado vogal da Ciresp S.A. Curiosamente, a denúncia da SGMAI ocorre no final da preparação do relatório da IGF, concluída em dezembro de 2024, já após a tomada de posse do coronel Vítor Judícipos como vogal do Conselho de Administração da Ciresp. Porque relevante para a clarificação dos factos e das intenções, saliento que o Dr. Carlos Pereira, vogal desde 2021, apresentou 3 vezes a sua renúncia, saindo em ruptura com os restantes membros do Conselho de Administração, que não se deixaram condicionar e não aceitaram o favorecimento de uma funcionária da empresa na sua dependência direta, cuja proposta de promoção implicaria o incremento de 2 níveis remuneratórios em 2 anos sucessivos e até a sua promoção direta a posto de direção. Esta colaboradora, apesar das questões suscitadas,
acabaria por vir a ser nomeada pela DGTF vogal financeira do Conselho de Administração. Ao longo deste período, o Dr. Carlos Pereira realizou várias denúncias durante o exercício das funções de vogal financeiro e em momentos distintos, sem informar os restantes membros e elementos do Conselho de Administração, configurando uma clara falta de ética e de lealdade institucional. Pelas razões apontadas, a auditoria realizada pela IGF não poderia ser mais rigorosa. Para além da informação recolhida e analisada ao longo de um ano, a IGF também recebeu os dados compilados pelos vários intervenientes antes identificados, de forma seletiva e intencional, para atingir deliberadamente o Presidente e a Sra. Vogal do CA, a professora Sofia Casemiro. Conforme as suas conclusões disponibilizadas publicamente, a auditoria da IGF identificou os seguintes pontos. Insuficiências em matéria de contratação pública, um dos pontos que foi aqui suscitado, que consubstanciam, no meu caso particular, no atraso registado em apenas 2 processos aquisitivos. O primeiro deles, processo de contratação do catering do evento Tech Days, junho de 2022. Tendo o evento sido patrocinado pelo MAI, a Secretaria-Geral do MAI informou tardiamente a Ciresp S.A. da sua incapacidade para honrar e completar o pagamento da despesa, tendo o mesmo que ser concretizado intempestivamente pela empresa. O procedimento aquisitivo, devidamente documentado, teve assim que ser regularizado em momento posterior à prestação de serviços. O outro contrato que está em causa é a aquisição de serviços à Euritex em 2022, relacionados com sistemas de informação após candidatura espontânea do prestador. Eu cito os títulos que são identificados nas conclusões do relatório da IGF. Tratando-se de um procedimento legalmente tipificado e uma prática comum em muitas empresas públicas, são várias as situações, refere-se que o que está em causa não é o tipo de procedimento, nem foi sequer colocada essa questão pela IGF. Refere-se que o que está em causa não é, de facto, este tipo de procedimento, mas sim a renovação do contrato celebrado em 2022. Devido à falta de recursos humanos da empresa e a atrasos no processamento de um número excepcionalmente elevado de contratos, este procedimento foi já iniciado em janeiro, no ano a que dizia respeito, requisição interna, tendo a celebração do contrato registado um atraso de alguns meses. Após a análise de toda a informação disponível, a IGF não identificou qualquer ilegalidade, recomendando apenas, e consta do relatório da IGF, que se efetuasse o adequado planeamento e levantamento das necessidades previamente às aquisições de serviço. Relativamente à acumulação de funções da Sra. Professora Sofia Casemiro, é outro tópico que foi abordado, em que a IGF reconhece que os pedidos de acumulação de funções docentes na Academia Militar e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tiveram lugar de forma reiterada, em tempo oportuno, tendo sido encaminhados pela tutela setorial MAI para o Ministério das Finanças. A IGF, constatando este facto, recomenda mesmo, como uma das suas orientações específicas à DGTF, enquanto titular da função acionista, que esta entidade deverá diligenciar para que seja preferida a resposta atempada aos pedidos de acumulação de funções formulados pelos membros do Conselho de Administração da empresa. Acresce o facto de o Tribunal de Contas ter também recebido uma denúncia anónima sobre esta situação. Tendo sido aberto um processo de averiguações, após os esclarecimentos prestados pela Sra. Professora, o Tribunal de Contas considerou não haver e não fazer sentido proferir e prosseguir com este processo. Concluiu-se assim que este tema foi extensivamente auditado e fiscalizado. O terceiro ponto, reduções remuneratórias de 5% obrigatórias por lei, não efetuadas sob a componente de despesas de representação dos membros do Conselho. O tempo está esgotado, não sei se quer condensar mais um ponto ou outro. Eu posso condensar, mas eu tenho que esclarecer os tópicos que foram abordados e, naturalmente, procurarei fazer um juízo judicioso. Mas tem mais depois, no 15 minutos, no final, sim, talvez fazer a ver. Muito obrigado. Entretanto, já regularizados estes valores, neste aspecto particular, refiro que logo que assumi funções, solicitei informação à Direção Administrativa ou Financeira sobre se a dedução dos 5% estaria a ser aplicada e se poderia optar para a minha remuneração de origem, mais reduzida que a de Presidente do Conselho de Administração. Tal como pode ser comprovado pelo e-mail enviado, eu tenho o e-mail disponível e se darei naturalmente, foi-me confirmado que a redução de 5% na componente remuneratória estaria a ser aplicada e que a pretensão de optar pelo vencimento de origem não poderia ser satisfeita. Este vencimento de origem era inferior ao vencimento de Presidente do Conselho de Administração. Não obstante, dei indicação para que todos os descontos inerentes à minha condição de militar fossem aplicados ao meu vencimento.
Acresce este facto que as remunerações dos membros do Conselho de Administração não foram atualizadas em 2023 e 2024, tal como aconteceu com os restantes aumentos gerais aplicados a toda a função pública. Tal significa que estes elementos eram devidos, como reconhece a IGF no seu relatório, devendo a empresa, após consultada a DGTF pelo vogal financeiro, tê-los aplicado. Efetivamente, tal passou a acontecer a partir de 2025, mas sem efeitos retroativos. Feitas as contas, os valores não oferidos ultrapassam largamente os correspondentes aos descontos de 5% sobre as despesas de representação e acerto final de contas não processados pela DAF, Direção Administrativa ou Financeira. Durante o meu mandato tive 2 vogais com responsabilidade financeira, o Dr. Carlos Pereira e a Dra. Niqueba Fernandes, ambos indicados pela DGTF. Estes tinham responsabilidade pela área das remunerações, matéria que obviamente não domino e que também não tinha, pelo menos à partida, motivos para não confiar ou para duvidar e para fiscalizar. No entanto, não deixa de ser caricato que a IGF seja chamada pela DGTF a realizar uma ação inspectiva e encontre irregularidades exatamente nas áreas de atividade destas pessoas. A atribuição de viaturas a alguns colaboradores e aos membros do Conselho de Administração para serviço e uso pessoal. A utilização de viaturas de serviço pelos membros do Conselho de Administração definida e está definida na sua ata de nomeação. A situação assinalada refere-se essencialmente a colaboradores que usufruíam desta possibilidade por a mesma constar dos seus contratos celebrados com a empresa quando esta ainda era uma parceria pública ou privada. Não adoção do referencial contabilístico aplicável à falta de tempestividade no reporte de informação, face à imprevisibilidade relativa ao futuro da Ciresp S.A., a empresa solicitou ao acionista-Estado sucessivos adiamentos da migração do sistema SNC para o sistema SNC-AP, tendo tal situação sido devidamente autorizada. A adoção do SNC-AP foi incluída já no meu mandato como um dos serviços contratados no âmbito do lote 5, no concurso limitado por prévia qualificação, lançado em 2022. A sua implementação, devido à carência de recursos humanos da empresa, estava prevista para 2024. A DGTF não aprovou oportunamente as contas dos exercícios de 2022 e 2023, originando assim inevitáveis atrasos no reporte da informação, ausência de seguro de responsabilidade civil. Tendo os membros do Conselho de Administração solicitado oportunamente a isenção da necessidade de caução ou de contrato de seguro, a DGTF respondeu afirmativamente à solicitação do Sr. Vogal Financeiro, quadro da DGTF, ficando os restantes elementos do Conselho de Administração a aguardar por essa autorização. Fiscal único, por designar. É o último ponto, Sr. Presidente. O Conselho de Administração solicitou ao acionista-Estado, representado pela DGTF, repetidamente, que procedesse a esta designação, propondo a inclusão deste ponto específico na agenda de várias reuniões da Assembleia Geral da empresa. Todas as recomendações da IGF, decorrentes desta auditoria, foram, entretanto, integralmente aceites e implementadas. Decorrendo da clarificação destes 7 pontos, foram detectados pela IGTF apenas, e pela IGF, desconformidades de natureza administrativa e um número muito limitado de insuficiências ao nível do cumprimento das regras de contratação pública. Não foram identificadas quaisquer ilegalidades. Repito, não foram identificadas quaisquer ilegalidades. Terminei. Muito obrigada. Depois poderá completar, Com peço desculpa, mas já ultrapassou em bastante o tempo. E, portanto, eu agora passaria aos grupos parlamentares para formularem as questões que entenderem. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Brigadeiro-General Viegas Nunes, Major-General, Sr. General. Nós estamos aqui numa situação decorrente de denúncias públicas que foram assumidas por parte do Dr. António Pombeiro, sendo certo que, em primeiro lugar, há que levar em consideração a cronologia. Ou seja, eu compreendo, registro e agradeço a circunstância de 2 pontos que refiro na sua intervenção inicial. Primeiro, não ter vindo para a praça pública comentar as situações, o que de alguma forma arrastou o seu nome neste turbilhão de todas as notícias, não as tendo terminado atempadamente. E a segunda, a circunstância de ter assumido frontalmente também a questão do relatório da IGF, porque é relevante e foi utilizada essa dimensão para, de alguma forma, se referenciar à sua gestão à frente do Ciresp, sua anterior gestão até março de 2024, para demonstrar que não teria condições para continuar agora.
A questão, no fundo, que nós temos aqui, portanto, na cronologia que lhe referi há pouco, nós teríamos, em primeiro lugar, o relatório da IGF, que agora se apresentou, mas que, tanto pela informação que nós temos das irregularidades que foram detectadas e, como referiu, elas foram todas antecipadamente corrigidas, o que bem se entende, porque caso não tivessem sido, faria feito algum sentido que se houvesse irregularidades graves de tal forma, nem teria havido o comportamento que houve do Tribunal de Contas, como referiu, como deveria ter havido uma denúncia perante o Ministério Público para agir se essas irregularidades fossem de outro tipo de foro que exigissem uma intervenção, coisa que não aconteceu. Mantendo essa questão da cronologia, não lhe posso perguntar questões que têm a ver com o trabalho do grupo de trabalho que foi nomeado, mas que aparentemente é a partir dele que toda esta situação acaba por nascer, porque nas conclusões do grupo de trabalho se denota, e assim o Sr. General foi acusado, de haver uma divergência de opiniões relativamente à forma de gestão do Ciresp. Essa é uma questão política, que não lhe vou perguntar, porque naturalmente que as decisões políticas não competem sequer ao titular da função de gestão da empresa e teremos a oportunidade, eventualmente, de colocar as questões políticas a quem de direito, nomeadamente quando recebermos o Sr. Ministro da Administração Interna na próxima semana. Mas, no fundo, vou-lhe pedir a sua opinião, uma vez que o que verdadeiramente está disputado isto foram os acontecimentos de abril-maio deste ano, portanto, já depois do relatório da IGF de dezembro de 2024, já depois da apresentação dos trabalhos ou do relatório do grupo de trabalho que foi constituído no âmbito do MAI relativamente a esta matéria, mas o que terá disputado verdadeiramente a dimensão pública desta situação foi a circunstância de ter tido conhecimento que o Sr. General ia voltar a ser convidado e depois concretizada a sua função para Presidente do Conselho de Administração da Ciresp. E a questão que eu lhe peço para elaborar é, no fundo, aquela com a qual nós somos confrontados e verdadeiramente me parece que é a questão que, não sendo verdadeiramente o seu foro, mas é a questão que está aqui em cima da mesa, que é a divergência de opiniões relativamente a como deve ser construído o CIREP. Por um lado, um entendimento que deveria continuar a ser uma estrutura junto da estrutura de comunicações do próprio Ministério da Administração Interna e, por outro, um eventual maior envolvimento pelos militares, coisa que o Sr. General foi acusado, entre aspas, diremos assim, porque é uma questão de opinião, que estaria muito mais disponível para poder concretizar. Porque, no fundo, é isto que nós falamos. É de uma divergência de opiniões sobre a gestão, à qual foi complementada ou acoplada uma situação pessoal do tal eventual relatório da IGF que, no fundo, já, de algum modo, arrumámos aqui, ou pelo menos o Sr. General teve a oportunidade de referenciar. E, por isso, a única coisa que lhe coloco, para sossegar alguns espíritos que possam eventualmente estar mais preocupados com esta matéria, é se isto diz respeito apenas e só à questão da divergência de opiniões, se nos pode ajudar aqui a compreender em que medida é que esta divergência de opiniões é de tal forma, ou pode ser entendida de uma tal forma gravosa, que leve a que todo este processo tenha vindo a foro público e que, no fundo, que tenha sido motivo legítimo dos requerimentos que aqui foram apresentados e que estamos aqui a discutir, mas que nada tem a ver com todo o outro conjunto de acusações, apesar de o Sr. General ter tido a oportunidade de as vir aqui decompor e justificar em cada momento. E, portanto, eu julgo que aqui a única questão que está aqui presente é uma opinião diferente de qual é a estratégia a seguir. Mas também tenha consciência que não é o Sr. General, enquanto Presidente do Ciresp, a quem compete essa decisão, nem é a quem esteve num grupo de trabalho a trabalhar legitimamente e conforme entendeu, e ninguém pôs em cima da mesa que tenha havido algum tipo de condicionamento relativamente ao desenvolvimento do seu trabalho, mas que a decisão política final é e compete ao Governo, e neste caso ao seu principal protagonista nesta matéria, que é o Ministro da Administração Interna. Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Reis. Sr. Deputada Vanessa Barata, peço desculpa, Sr. Deputada Vanessa Barata, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Major-General Paulo Viegas Nunes, estamos aqui hoje no exercício de um dever de escrutínio e fiscalização das instituições, de que o Chega de facto não abdica e de que, no caso, diz respeito às circunstâncias da demissão do Dr. António Pombeiro e da sua recondução à frente da empresa pública Ciresp. Sr. Major-General, o que tem sido alegado pelo MAI, basicamente, é que a demissão do Dr. António Pombeiro se deveu a razões antigas, para citá-lo. Por outro lado, o Dr. Pombeiro alega que isso é mentira
e o que se diz é que ele bateu com a porta porque se recusou a ser cúmplice da sua nomeação e dos jogos de bastidores que a rodearam, onde alegadamente até se terão usado adjuntas políticas para tentar alterar e condicionar relatórios técnicos. Contudo, existem já e-mails recentemente até revelados pela comunicação social que desmentem categoricamente o Governo e o Ministério da Administração Interna. Aparentemente, no dia 24 de abril, uma adjunta política do Ministro, ou seja, sem qualquer competências técnicas em comunicações críticas, envia um e-mail a exigir que se expurguem detalhes sensíveis do relatório final do Grupo de Trabalho e faz perguntas cirúrgicas, nomeadamente sobre migração de comutadores para o Exército. Ora, António Pombeiro tem 38 anos de experiência de intelligence e percebeu exatamente que o que se estava a passar nos bastidores era que aquela adjunta, Valentina Marcelino, era apenas um veículo político e que quem estava a ditar aquelas exigências na sombra, alegadamente quem tinha interesse de militarizar, vamos chamar assim, o sistema de comunicações do Ciresp, e quem tinha força política suficiente para condicionar um relatório oficial antes de ser empossado, era o Sr. Major-General. Por isso pergunto diretamente, foi ou não foi o Sr. Major-General que inspirou, que redigiu, que transmitiu, que veiculou aquelas perguntas à adjunta do Ministro para, digamos, moldar o relatório à sua imagem? Sim ou não? As irregularidades que o Dr. Pombeiro denuncia não ficam aparentemente por aqui. A Inspeção-Geral de Finanças criticou e reprovou a sua gestão entre 2022 e 2024 através do relatório que já se falou aqui, onde identificou concretamente quase 150 mil euros usados de forma totalmente irregular em 2023. Desse bolo, 94 mil euros foram direitinhos para uma empresa, a Euritex, que já aqui foi falado, que pertence ao Sr. Leonel Filipe Camacho Simões. O Ministério veio defender que não há qualquer relação familiar ou de compadrio entre o Sr. Major-General e este senhor. Há uma coisa que sabemos e que confirmam as vossas redes profissionais de ambos e também o Dr. Pombeiro aqui o confirmou. O Sr. Major-General e o Sr. Leonel Simões estudaram exatamente nos mesmos 5 anos na Academia Militar, entre 85 e 90. Portanto, são no mínimo colegas de curso. E o Sr. Major-General, mal assumiu a presidência da empresa, do Ciresp, decidiu contratar imediatamente o seu colega de farda, aliás, segundo o relatório da IGF, até à margem do cumprimento dos contratos públicos, do Código dos Contratos Públicos, porque é isso que diz o relatório da IGF. Mas isto ainda é mais profundo do que isso, porque a IGF detectou algo ainda mais bizarro. É que o seu colega de curso, Leonel Simões, começa a prestar serviços meio ano antes do contrato estar formalmente assinado. Isto é o que diz a IGF. E eu quero perguntar-lhe se confirma estas informações, qual é a sua relação com este senhor e se revê neste tipo de liderança de uma empresa pública em que os portugueses já gastaram imenso dinheiro e que teima em falhar quando muitas vezes é preciso e que, no fundo, parece servir mais uma rede pessoal de interesses do Centrão e um certo amiguismo que terá tomado conta do Ciresp. Porque o que me pareceu é que o Sr. Major-General tenta aqui justificar na sua intervenção inicial tudo isto com o facto de as denúncias terem sido feitas, por pessoas com quem o Dr. Pombeiro mantinha alguma relação institucional, segundo percebi, e falou também de denúncias anónimas no caso de Paula Casemiro. Mas, de facto, isso não justifica de todo aquilo que a auditoria da IGF sinaliza, que são factos gravíssimos, indiciários de conluio, de favorecimento e utilização eventual de dinheiros públicos para tudo isto. E é disso que, de facto, os portugueses querem saber, com todo respeito. Não é sobre aquele rol de coisas que enumerou absolutamente inócuas, onde não há irregularidade nenhuma. Que bom que não há, mas as pessoas querem saber a parte da suspeita de irregularidades. E se a questão for política, então, a bem da transparência, ao contrário do que já foi dito, é preciso que se diga claramente que a questão é política. Ou se a questão for filosófica, como também já se disse, já lhe chamou hoje o deputado Rui Rocha, também é importante esclarecer
cabalmente dos portugueses que a questão é filosófica, ou que a divergência é filosófica. Para terminar, Sr. Major-General, o Estado gastou dinheiro, os contribuintes gastaram centenas de milhões de euros para robustecer o Ciresp. O Sr. Major-General assumiu a presidência em 2022, com a promessa de facto, resolver o problema, e o que aconteceu depois acaba por deixar a presidência do Ciresp no momento, que foi em 2024, de maior exigência da execução do PRR. E eu pedi-lhe que esclarecesse então porque é que regressa agora, depois dos projetos já estarem praticamente executados e conduzidos pela Secretaria-Geral do MAI, e se faça tudo isto, sente mesmo que é a pessoa adequada, se sente condições para continuar a presidir e a liderar o Ciresp. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Rios tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, de uma forma especial cumprimentar o Sr. Major-General Viegas Nunes. Eu creio que é de elementar justiça, em primeira análise, reconhecer que Vossa Excelência é, provavelmente, dos maiores especialistas portugueses em matéria de comunicações de emergência e segurança. E, portanto, sobre esse prisma, eu acho que não deve haver nenhum anátema, nem nenhuma dúvida sobre aquilo que é a sua experiência, o seu conhecimento nesta área, e, portanto, eu gostaria de começar por aí. Depois dizer-lhe que a sua intervenção inicial foi muito rica naquilo que é detalhar, com justificações que nos parecem plausíveis, aquilo que sumariamente está vertido no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, ao qual ainda não tivemos acesso na sua plenitude, só temos acesso à síntese de resultados, creio que é público. E eu devo dizer que, antes de o ouvir, há aqui coisas que me causavam perplexidades, naturalmente, não é? Porque, de facto, o Ciresp, depois de ter capital público, é uma empresa pública que faz parte do setor empresarial do Estado, que tem, no seu âmbito de atuação, também está sobre aquilo que é o âmbito de aplicação, melhor dizendo, do Código dos Contratos Públicos, em termos gerais. Depois poderá haver contratação excepcionada em função da especificidade de alguma matéria. E nós estamos a falar de matérias muito específicas, obviamente que pode haver especialidades e infungibilidades que determinem a exclusão da contratação pública. Mas, em termos gerais, tem que obedecer à contratação pública, deve obedecer, e qualquer gestor público tem que ter essa preocupação. E, portanto, o Sr. General falou aqui na questão da insuficiência de recursos humanos da Ciresp. E, enquanto gestor público, a minha primeira pergunta é perguntar-lhe, se não teve tempo de resolver, se essa é uma questão prioritária para resolver, agora que vai iniciar novamente funções à frente da administração da Ciresp. Depois, perguntar-lhe, enquanto especialista na área, se esta matéria, sendo uma matéria tão específica, tão complexa, tão determinante para a segurança nacional, se, num país como o nosso, que tem 10 milhões de habitantes, se há assim tanta gente qualificada, perita ou empresas especializadas para poder dar apoio ao Ciresp nestas matérias. Uma pergunta legítima de alguém leigo como eu, que às vezes fala-se aqui em muitas pessoas, ou similitude, ou singularidade de haver esta e aquela pessoa, eu gostava de perceber se isso tem que ver com a especificidade técnica do apoio de determinada empresa ou de determinado perito que não se encontra no mercado em condições de poder prestar esse serviço ao Ciresp com a qualidade que se pretende que preste. Isso é importante perceber. Depois, falou aqui também da questão da regularização de procedimentos, um que tinha que ver com o catering, outro que tinha que ver com a renovação de contrato, com falta de recursos humanos. Já falámos, e esta era uma questão muito central. É importante resolver este problema na Ciresp. Falou também da questão das reduções remuneratórias, que já estava aqui sinalizado como parcialmente regularizado, e teve aqui a ocasião de dizer que já foi completamente regularizado e com prejuízo até para os próprios visados. Falou também na questão da atribuição de viaturas para uso pessoal, referindo que isso ainda vinha do tempo da anterior modelo de gestão da empresa, da parceria pública ou privada. Bom, aquilo que quero perguntar de uma forma muito concreta, porque a democracia vive de escrutínio, vive de transparência, mas também vive de factos. Aquilo que eu queria perguntar de uma forma muito concreta é que se na sequência deste relatório da IGF, o Sr. Major-General foi ouvido ou tem conhecimento da abertura de algum inquérito pelo Ministério Público que tenha tido por base este relatório da IGF. É uma pergunta muito concreta e gostava de uma resposta muito concreta. Finalmente, eu queria dizer também,
em matéria política, porque é isto que o Parlamento serve, nós não nos substituímos ao Ministério Público. Na matéria política, queria lhe perguntar de uma forma muito clara. Nós tivemos aqui a audição anterior do Dr. António Pombeiro, que nos pareceu claramente que aposta num modelo de Ciresp e de Comunicações de Emergência e de Segurança do Estado, linkado àquilo que é a esfera de atuação do Ministério da Administração Interna. E é crítico de uma visão que tende a aproximar mais a esfera de atuação do Ciresp da esfera militar. Eu pergunto se acha que essa é que é a razão de fundo para que o Dr. António Pombeiro tenha colocado o seu lugar à disposição, ou se, na relação com Vossa Excelência, sentiu no passado algum tipo de crispação por esse modelo de funcionamento do Ciresp eventualmente ser contraditório em relação a uma visão e a outra. E depois, queria também perguntar-lhe o seguinte, e é aqui que o atual Governo criou um grupo de trabalho para avaliar o Ciresp e, inclusivamente, falava-se na possível extinção da Ciresp. Queria lhe perguntar a sua opinião sobre a extinção ou não do Ciresp e queria lhe perguntar mais se estes 2 anos em que o Governo anunciou que em 90 dias ia ter este grupo de trabalho a funcionar, ia produzir um relatório, que depois demorou 1 ano, se foram 2 anos perdidos naquilo que é a necessidade de melhorias no Ciresp, de implementar melhorias, e, sobretudo, se não é paradoxal que o PTRR, uma das grandes medidas que tem, é, de facto, investimento na distribuição de rádios Ciresp para as autarquias, que eu também concordo, mas, no fundo, quem dizia que era para extinguir, se agora apresenta medidas para melhorar, se não é contraditório e se esses 10 anos que fala o relatório, em que é que podemos esperar na atuação do Ciresp para o futuro, porque é, de facto, estratégico para a segurança do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Major-General, eu registro, já aqui foi dito, esse sacrifício de não responder publicamente a um conjunto de questões que foram levantadas e parece-me de louvar essa capacidade de não fazer essa resposta publicamente, até para preservar a instituição, mas parece-me também que, sendo de louvar esse propósito, é também indesejável que se saia hoje daqui sem tudo isto esclarecido. E, portanto, as perguntas que eu vou fazer, que se somam àquelas que fiz inicialmente, têm como objetivo realmente abrir essa oportunidade a que todos os esclarecimentos sejam prestados e que os portugueses não fiquem com dúvidas de nenhuma matéria, de nenhum nível relativamente a toda esta questão. Começando por uma afirmação do Sr. Major-General. Disse-nos aqui que, e imputou ao Sr. Dr. António Pombeiro, o facto de estar a usar informação à qual não deveria ter acesso publicamente. A pergunta que eu faço é se há uma intenção de responsabilizar o Sr. Dr. António Pombeiro por essa utilização indevida, nas instâncias próprias, por essa utilização indevida e com acesso indevido desse conjunto de informações. Em segundo lugar, nós ficamos, eu pelo menos fiquei, eu presumo que a generalidade das pessoas ficam preocupadas, quando ouvem alguém, como foi o caso de uma adjunta do Ministério da Administração Interna, a dizer: nós estamos a lutar contra interesses. Vamos ser claros. Mais uma vez, já o perguntei na minha primeira intervenção. De que interesses estamos a falar? São os privados? São os militares? São obediências de outra natureza? Que interesses é que estão aqui em causa, contra os quais alguém está a lutar? Porque se tem a lutar contra determinados interesses, exponham-nos. Nós também queremos lutar contra esses interesses, também queremos ser parte da luta contra esses interesses. No que diz respeito à Euritex, acho que há uma pergunta que já foi aqui formulada, mas sobre a qual eu vou insistir. O Sr. Leonel Simões era ou não conhecido do Sr. Major-General? Tinham ou não algum tipo de percurso comum e algum tipo de relação comum quando a Euritex, por iniciativa da Euritex, enviou uma proposta para colaborar com o Ciresp? Depois, questão também já aqui abordada em alguns momentos, a questão de haver ou não uma intervenção do Ministério Público. E eu queria perguntar, também creio que já o esclareceu, mas quero que fique claro. O Sr. Major-General teve que pagar multas, eventualmente, em função de arquivamento de processos, e teve ou não que fazer devolução
de determinadas importâncias. A questão também já colocada, mas sobre a qual eu quero insistir. Eu percebo que isso tem uma dimensão pessoal, é natural que assim seja. Portanto, não lhe peço uma exposição pessoal dos motivos. Mas é evidente que se esteve à frente do Ciresp em determinado momento e decidiu sair, num momento crítico, o que é que o levou a sair na altura e porque é que os motivos que o levaram a sair já não estão presentes agora e já considera que aquilo que não era um desafio adequado em 2024 passou agora a ser de novo um desafio adequado. E, em ligação com esta questão, também fazendo uso de informação pública, se essa motivação que não existia em 2024 e agora existe, tem a ver com a remuneração da função. E, portanto, foi aqui dito já que a remuneração é excepcional face àquilo que era a situação anterior. Há informação pública que aponta, por exemplo, para a existência de um prémio de 35% em função de objetivos sobre a remuneração base e, portanto, eu creio que era importante sairmos daqui com essa clarificação também feita. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Major-General Viegas Nunes, agradeço a sua disponibilidade e também tenho algumas questões na sequência não só da sua intervenção inicial, também da audição anterior. Efetivamente, há aqui duas ordens de razões, todas as questões que estão relacionadas com aquilo que foi a gestão do Ciresp entre 2022 e 2024. Desse ponto de vista, parece-me que o exercício que tentou fazer foi, seguindo as conclusões do próprio relatório, que estão disponíveis no site da IGF, no fundo, explicar cada uma dos itens que aí constam. Ainda assim, subsistem algumas dúvidas relacionadas com esta empresa Euritex. Gostaria de perceber que serviços concretos é que esta empresa prestava, como é que foi o processo de contratação desta empresa e qual é que foi o seu envolvimento nesse processo de contratação e também que nos esclarecesse, esta pergunta já foi feita, mas também vou frisar, a sua relação pessoal ou de que natureza é que tem uma relação com, no fundo, o responsável desta empresa, que já foi aqui dito, Lionel Simões. Porque me parece que só o facto de terem feito o mesmo curso durante o mesmo período de tempo não é suficiente para, no fundo, dizer que têm algum tipo de relação pessoal. Há muitas pessoas com as quais eu partilhei os mesmos anos da faculdade que não são meus amigos pessoais e, portanto, se me cruzar com eles, certamente que não será por essa razão da amizade. E, portanto, é importante que nos esclareça, enfim, sendo uma relação pessoal, ainda assim tem esta relevância. Depois também perceber aqui um pouco na linha do tempo, porque foi aqui dito que o Sr. Major-General poderia ter, no fundo, dado instruções a uma adjunta do Sr. Ministro para ela fazer questões ao Dr. António Pombeiro. Não percebi muito bem esta questão. Salvo erro, o Sr. Major-General foi nomeado a 22 de maio. Perceber se a 24 de abril já tinha sido nomeado, já tinha sido convidado para este cargo e, no fundo, se nesse momento já tinha algum tipo de intervenção novamente ou de interesse no Ciresp. E também esta questão de perceber o que é que o motivou a, no fundo, querer voltar a estas funções, as quais já exerceu entre 2022 e 2024. Não foi um período assim há tanto tempo, são apenas 2 anos, e, portanto, perceber o que é que justifica e se isso tem a ver com esta outra ordem de razões que o Dr. António Pombeiro também apresentou aqui para a sua admissão, que tem a ver com o próprio modelo do Ciresp e esta questão de aproximação às Forças Armadas ou não, enfim, que penso que só pela sua nomeação isso não acontece,
Tem que haver, mas pergunto se a sua nomeação significa uma opção política por parte da tutela. Se foi nomeado com esse objetivo de reformular o Ciresp, o modelo que temos atualmente, de alguma forma, e aproximá-lo mais das Forças Armadas, se recebeu instruções para isso, no fundo, se há aqui, se podemos interpretar esse sinal dessa forma. Pelo simples facto do Sr. Major-General ter sido nomeado, se isso significa que há uma opção por aproximar mais das Forças Armadas, independentemente de discutir se esse modelo é o ideal ou não, já agora. Se tiver opinião sobre isso também e quiser partilhar, também agradeço, porque penso que pode ser útil, mas são estas as questões que tenho para lhe colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria agora 15 minutos, ver se consegue gerir o tempo para fazer esse esforço para responder então às questões que foram agora solicitadas pelos grupos parlamentares. Muito obrigada. Tem a palavra. Muito bem, eu procurarei responder a todas as questões e, como este é um momento do contraditório e tivemos agora uma audição do Dr. António Pombeiro, eu vou seguir, se me permitirem, até porque essa sequência vai dar resposta às questões que me estão a colocar, todas as questões que o Sr. Dr. António Pombeiro colocou na sua mensagem de e-mail, comentando e complementando essa informação com as explicações que Vossas Excelências acabaram de me referenciar. Portanto, eu começaria por referir que a leitura do e-mail do Dr. António Pombeiro naturalmente me surpreendeu. Gerou-me surpresa, mas também estupefação e alguma incredulidade para aquilo que lá estava, não só por ocorrer no momento da minha nomeação, 2 anos depois de ele ter convivido comigo e, de alguma forma, nessas funções que tinha e nas que eu tinha, termos dialogado e trabalhado em conjunto, mas também pela natureza dos comentários e narrativas apresentadas, naturalmente. Tal constituiu um ataque dirigido e pessoal, destinado a atingir a minha idoneidade, mas não só a minha idoneidade, das pessoas que comigo trabalharam, levantando naturalmente suspeições infundadas sobre a sua conduta. Todas as pessoas visadas, sem exceção, têm em comum o facto de terem discordado e de se terem oposto às iniciativas e propostas formuladas pelo Dr. Pombeiro. Têm ainda em comum o facto de serem pessoas de extraordinária competência, com elevado espírito de missão, pugnando sempre pela defesa do interesse público. Partilho com Vossas Excelências que, neste momento, não posso deixar de recordar o ditado popular: só se atiram pedras às árvores que dão fruto. Tendo por base as alegações contidas no e-mail do Dr. Pombeiro, importa, assim, também responder, ponto a ponto, de forma perentória, às alegações aí formuladas. Regressando à questão da contratação da Euritex e ao papel do engenheiro Leonel Simões. Antes de tudo mais, começo por esclarecer que não tenho qualquer grau de parentesco com o engenheiro Leonel Simões. O engenheiro Leonel Simões andou comigo na Academia Militar, confirmo. Voltei a trabalhar com ele num projeto nato, onde se me demonstrou exemplar profissional e de elevada competência. A sua empresa e ele próprio têm certificação de segurança nacional, NATO e União Europeia. Ele, frequentemente, era chamado pela NATO como especialista na área das comunicações táticas e cibersegurança. E como disse o Sr. Deputado, e muito bem, é dificílimo encontrar profissionais com este perfil em Portugal. Conforme antes referido, o procedimento de apresentação de uma candidatura espontânea, é a designação que está definida por lei, ocorreu nas instalações da Ciresp S.A., onde estiveram presentes todos os membros do Conselho de Administração e os 2 diretores técnicos da empresa, tendo eu feito questão, de forma transparente e institucional, de apresentar o engenheiro Leonel Simões, bem como o seu currículo, sem nunca omitir os momentos em que com ele me cruzei e trabalhei. A proposta de prestação de serviços foi adjudicada pela empresa por um valor inicial mensal de 6.000 euros, relativo a 2 consultores. Estamos a falar de uma área altamente especializada e que não há no mercado que eu conheça especialistas tão conceituados como ele. Este valor, que viria a aumentar posteriormente devido a um forte incremento de trabalhos, situa-se muito abaixo do preço de mercado, nomeadamente tratando-se de uma área de conhecimento técnico altamente especializado. Ainda relativamente à indicação de que o engenheiro Leonel Simões apresentou fatura completa relativamente aos meses em que tirou férias, tal não corresponde minimamente à verdade dos factos, o que pode ser comprovado pelas faturas, que eu tenho a meu poder, de prestação de serviços passados pela Euritex em maio e outubro
2024 foram 112 horas, relativas a 14 dias de trabalho. Essa clarificação consta também no seu e-mail de 7 de novembro de 24, dirigido à Sra. Doutora Niquela Fernandes, que, nesse momento, exercia as funções de vogal do Conselho de Administração. Tentativa de adjudicação à empresa da esposa do engenheiro Carlos Leitão, eu não vou tocar, é um assunto que está fora do meu mandato e, por questões de tempo, não é relevante nas questões que Vossas Excelências formularam, mas tocarei na nomeação da professora Sofia Casimiro na acumulação de funções. É outra questão que foi focada pelo Dr. António Pombeiro. Para que fique claro, a acumulação da senhora professora Sofia Casimiro foi apresentada de forma transparente desde o primeiro momento, quando foi contactada pela tutela, via chefe de gabinete do MAI, e perante a CRESAP, entre outros. Estabelecendo este pressuposto como condição de aceitação do cargo, até porque não sabíamos, nem eu nem ela, quanto tempo iríamos exercer estas funções. Eu explicarei melhor este detalhe. Note-se que, na altura, tínhamos uma missão muito concreta e delimitada temporalmente, consubstanciada no lançamento do concurso público internacional que se pretendia concluir com sucesso em 8 meses. Tínhamos passado 18 meses e já estávamos 10 meses passados e necessitávamos, nos 8 meses seguintes, de lançar o concurso público internacional. O Estado teria que executar um ajuste direto. O Tribunal de Contas disse perentoriamente e de forma irrevogável que não aceitaria outro ajuste direto. O concurso público internacional que foi lançado poupou ao Estado cerca de 50 milhões. E é aqui que o valor adicional da participação do engenheiro Leonel Simões, e foi uma das questões que Vossas Excelências formularam, é muitíssimo relevante. Ele exerceu um trabalho de consultoria e de intervenção direta no core de transmissão da rede Ciresp. Foi ele que, de alguma maneira, com a sua equipa e com o trabalho que desempenhou, possibilitou o agregar dos vários lotes. Portanto, deste sentido, tendo por base o enquadramento apresentado e face à mediatização desta situação, posso também referir que, relativamente à professora Sofia Casimiro, foram várias as promessas de regularização da situação pela tutela setorial, todas perfeitamente documentadas. E foi esta expectativa que, associada ao impacto disruptivo da sua saída, se ela saísse em determinado momento, o Conselho de Administração da Ciresp ficaria só com uma pessoa, que mantiveram e a obrigaram a aguentar esta posição e não concretizar as várias manifestações de renúncia que apresentou à tutela. Após a queda de governo e assunção das funções por parte de uma nova senhora Ministra, abril de 2024, verificou-se que o assunto continuou sem ser resolvido. Facto que constituiu uma das muitas razões para a sua renúncia. Conforme consta de forma detalhada no processo de auditoria conduzida pela IGF e numa resposta enviada pela professora Sofia Casimiro ao Tribunal de Contas, é importante contextualizar os sucessivos atrasos na concessão da autorização para a DGTF. Isto porque o MAI procedeu com algumas das diligências e tal não foi correspondido pelas necessárias diligências da DGTF. Neste âmbito, cumpre referir que este atraso coincidiu temporalmente com as divergências com o Sr. Dr. Carlos Pereira, membro do Conselho de Administração, designado pelo acionista, exatamente a DGTF, e com as denúncias deste que se levantaram junto desta entidade contra a professora Sofia Casimiro. Outro ponto abordado, tentativa de captura da gestão do Ciresp. Eu aqui abordarei a questão da rede militar. Contrariando as alegações do Dr. Pombeiro, que participou ativamente nas discussões sobre a localização dos computadores georredundantes da rede, reporte-me a 2022 e 2024, do Ciresp, a decisão de colocar estas componentes estruturantes da rede em unidades militares foi tomada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, à data, o Dr. José Luís Carneiro. Tal decorreu do trabalho realizado por um grupo de trabalho interministerial, reuniu a Presidência do Conselho de Ministros, o MAI e o MDN, criado pelo despacho conjunto 1389-1, portanto 2022, de 30 de novembro, para assegurar a interoperabilidade do Ciresp com as redes de comunicações das Forças Armadas, em que participaram e foram ouvidas diversas entidades, incluindo a Secretaria-Geral do MAI. Esta opção impôs-se porque as infraestruturas eram do Estado, não alugadas como é o caso do Tagus Park. Oferecia segurança física e a possibilidade de vir a ser explorada a rede de feixes artesianos proprietária das Forças Armadas, aumentando também a resiliência energética da rede Ciresp. Nunca foi levantada, ou mesmo sequer suscitada, a possibilidade da gestão da rede
transitar para a esfera militar. Quanto à observação que o Brigadeiro-General Viegas Nunes, na altura eu, portanto ainda não tinha sido promovido, pretendia regressar ao Exército para ser promovido e regressar à presidência da Ciresp por troca com outro oficial-general, é uma das indicações que vem no e-mail do Dr. Pombeiro, essa possibilidade revela-se, mais uma vez, completamente fantasiosa, desprovida de lógica e incoerente. O Dr. Pombeiro não poderia ter escolhido piores elementos para construir a sua narrativa, nomeadamente porque, cumprindo o compromisso com o Sr. Ministro da Administração Interna, quando terminei a minha missão, lançamento e implementação do concurso público internacional e, nessa decorrência, também a sua validação operacional, solicitei o regresso às Forças Armadas. Tratava-se de uma decisão já previamente assumida no momento em que tomei posse como Presidente do Ciresp e não de uma manobra calculada de oportunidade ou circunstância. O Sr. Ministro pretendia manter a estratégia e a visão definida para o Ciresp, razão pela qual, por sua iniciativa, solicitou ao Sr. Ministro da Defesa e não ao Exército a minha substituição por outro oficial-general. O cargo de Presidente da Ciresp tem equivalência estatutária a Diretor-Geral, o que corresponderia ao posto de Tenente-General. Ou seja, permanecer no exercício dessas funções favoreceria a minha promoção e não o contrário. Ao regressar às Forças Armadas, assumiu o cargo de chefe de gabinete do General Senfa, a que corresponde o posto de Major-General. Eu era Brigadeiro-General na altura. No entanto, mantive o posto de Brigadeiro-General durante mais de 8 meses, aguardando o momento em que, pela minha antiguidade, teria vaga para ser promovido. Nesse período, fui mesmo o único oficial-general da estrutura do ENCFA a desempenhar funções com um posto inferior ao que estava definido para o seu cargo. Por último, refiro que nunca planeei, nem manifestei sequer vontade de regressar ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Ciresp. Só aqui estou hoje porque o Sr. Ministro Luís Neves me honrou com o seu convite e me solicitou expressamente que cumprisse mais uma missão de interesse público, ajudando a recuperar e a refundar a empresa, concretizando assim a reestruturação e modernização da rede Ciresp. Relativamente à condecoração do engenheiro Carlos Leitão, que é outro tópico que também aparece, neste ponto, onde se constrói mais uma narrativa falsa, e já são muitas, importa referir que o engenheiro Carlos Leitão foi nomeado coordenador do grupo de trabalho para a substituição do Ciresp por despacho ministerial, sobretudo pela competência e provas dadas, não por qualquer outra razão. Antes de iniciar funções, a 6 de agosto, solicitou a necessária validação ministerial para poder contar com a assessoria do engenheiro Leonel Simões, ambos numa situação pro bono, o que foi prontamente autorizado. Todos os elementos do grupo de trabalho foram expressamente informados desta situação, por e-mail de 25 de agosto de 2025. Quando se dava início à discussão dos elementos a incluir no relatório final, a 29 de outubro de 2025, o Dr. Pombeiro acabaria por suspender os trabalhos do grupo de trabalho, levantando suspeitas de um potencial conflito de interesses do engenheiro Leonel Simões, por este vir a ter acesso à informação de natureza comercial da Ciresp S.A. Tal resulta certamente do desconhecimento do facto do engenheiro Leonel Simões se encontrar vinculado por dever de sigilo, nomeadamente por ter trabalhado na Ciresp S.A., onde lidou diretamente com a informação classificada. Era uma pessoa que estava credenciada nas marcas Nacional, NATO e União Europeia. As alegações do Dr. Pombeiro revelaram-se sem fundamento, devido à situação de impasse criada nessa sequência. O engenheiro Carlos Leitão acabou por apresentar a sua demissão. O Dr. Pombeiro, na sequência destes eventos, foi nomeado coordenador do grupo de trabalho. Em preparação da minha saída, em setembro de 2023, submeti a despacho do Sr. Ministro da Administração Interna, via e-mail, um conjunto de louvores e propostas de condecoração com justo reconhecimento pelos extraordinários serviços prestados por colaboradores da Ciresp S.A. Neste conjunto de pessoas estava incluído o engenheiro Carlos Leitão. Como a auditoria da IGF só terminou em dezembro de 2024, muito depois da minha saída e da saída do engenheiro Carlos Leitão da Ciresp, este reconhecimento foi concretizado em sede externa ao meio. Relativamente àquilo que é a apreciação geral, e eu depois regressarei a cada um dos pontos que Vossas Excelências elencaram. Quanto tempo? Já? Muito bem. Gostaria de referir que numa sociedade mediatizada, onde a informação, mas também a desinformação, moldam a opinião pública, conforme tivemos a oportunidade de ver ao longo desta explicação, torna-se importante que não é admissível criar factos, repetir outros imprecisos,
organizados com uma narrativa falsa e caluniosa, destinada a atingir pessoas e instituições. O que o Dr. Pombeiro refere no seu e-mail só poderá assim ser considerado um conjunto de elementos sem nexo, muitos que nem são da minha responsabilidade de gestão, baralhados na cronologia com interpretações pessoais completamente sem fundamento e errados. No final, nenhuma das afirmações, e eu tive o cuidado de uma a uma esclarecer os senhores deputados e as senhoras deputadas de todos os pontos, nenhuma se revela verdadeira. Com toda a veemência, afirmo que repudio este tipo de ações orquestradas que procuram atingir determinados fins, sem olhar a meios, muitas vezes de forma obscura e à nossa compreensão. Sendo certo que as notícias das últimas semanas evidenciaram, sobretudo, de forma reiterada, as falsas alegações do Dr. António Pombeiro, tenho a firme convicção que o contraditório e a clarificação dos factos, que tenho finalmente a oportunidade de aqui realizar, não merecerá igual destaque. E isto, naturalmente, preocupando, é algo que nós, numa sociedade contemporânea, temos que contemplar que é inaceitável. Trata-se de uma agressão despoderada e caluniosa e que não pode compensar. Quem o faz tem de ser penalizado e que se retratar publicamente, pois todas as pessoas de bem que servem a causa pública e instituições nacionais não podem ver a sua reputação, a sua honra, serem levianamente atacadas e postas em causa por pessoas sem escrúpulos. Como sou otimista, por natureza, espero que a força da verdade se imponha. Regressando a algumas das questões que os senhores deputados me colocaram, e eu começaria por algumas que terão necessariamente que ser, desde já, clarificadas. A senhora deputada Vanessa Barata falou de razões antigas do meu antagonismo com o Dr. Pombeiro. Não existem. Antes deste evento, se me perguntassem, eu diria que eu tenho respeito institucional por Dr. Pombeiro. Não imaginaria que fosse capaz de surgir uma situação destas. Dialogámos e trabalhámos em conjunto quando eu era presidente do Ciresp e ele, secretário-geral adjunto do MAI. Todas as decisões da relocalização dos MSOs, que são os computadores da rede Ciresp, foram-lhe comunicadas, ele teve a oportunidade do contraditório, foi uma decisão política. Não foi a minha vontade, não foi a vontade dele, foi a vontade do Sr. Ministro José Luís Carneiro na altura. Portanto, eu cumpri aquilo que estava definido. Provei, naturalmente, com a minha argumentação, ele provou com a dele e houve uma decisão nesse sentido. Já expliquei as razões que levaram a que a decisão fosse a que foi apresentada. A senhora deputada fala também de 150 mil euros, que é falso, peço desculpa. 150 mil euros é o valor dos contratos que foram inspecionados pela IGF. Portanto, o valor que cada um daqueles contratos envolve, todos somados, dá 150 mil euros, mas não foi a penalização, eu não tive de devolver esse valor. Disse? Pronto, muito bem. Pronto, então percebi mal. Eu só estou a clarificar, se foi assim, fica clarificado. Pronto, eu peço desculpa, mas eu entendi assim, tomei nota, foi por isso que estou a clarificar. Relativamente à migração de MSOs para o Exército, eu também já tive a oportunidade de o referir. Os projetos do PRR, a saída em momento crítico do PRR, eu tive a responsabilidade de conduzir o concurso público internacional. O valor anualizado a 5 anos do concurso público internacional estava estimado em 105 milhões de euros. O lançamento do concurso público, feito numa altura em que as tecnologias subiram cerca de 30%, estávamos numa altura pós-Covid e com o deflagrar da guerra na Ucrânia, foi proposto putativamente para concurso de 75 milhões de euros. O procedimento foi concursal, aberto, competitivo e o valor final pago pelo Estado foi 64,5 milhões de euros. Estamos a falar de um valor, quase metade do valor que o Estado estava a pagar. Relativamente ao PRR, é verdade que a Secretaria-Geral do MAI tem a responsabilidade atribuída por lei de conduzir os projetos do PRR. Mas quem trata de toda a parte do caderno de encargos, requisitos técnicos, preparação das peças, para a Secretaria-Geral do MAI assinar, é a Ciresp. Acontece ainda hoje assim. Portanto, todo o esforço que levou, na altura em que eu estive como Presidente do Ciresp, à conclusão com sucesso da meta de 56% ou de 55,5% que a unidade de seguimento do PRR impunha, foram cumpridas no MAI, muito pelo esforço da Ciresp S.A., pela equipa que lá estava. Não foi por mim, foi para a equipa. E este valor poupou ao Estado muito dinheiro.
Neste momento, a Ciresp, depois da minha chegada, encontra-se já muito empenhada em fazer o mesmo esforço, e está a fazê-lo, com a acumulação de algumas pessoas, com cerca de 15 projetos, 15 contratos, para garantir que a meta proposta pelo Estado é respeitada e é executada. Deixe-me terminar, peço Sim, senhora. desculpa. Relativamente às pessoas, de facto, um dos pontos que eu coloquei ao Sr. Ministro Luís Neves foi uma reformulação, transformação orgânica da Ciresp. A Ciresp tem uma insuficiência de recursos enorme. Todas aquelas pessoas que lá se encontram, que fazem milagres diariamente, e eu acabei de enunciar alguns, estão muito subcarregadas. Naturalmente, quando há problemas do Ciresp é falado. E a senhora deputada ainda há pouco disse que havia uma série de problemas. Mas os problemas não foram que eu tenha registro durante o meu mandato. O meu mandato tem algumas histórias de sucesso. O meu mandato começou em abril de 22, terminou em março de 24. Durante esse mandato, o Sr. Ministro José Luís Carneiro tinha um relatório pormenorizado em cada incêndio sobre o comportamento da rede Ciresp. Foi assim possível desmistificar, desarticular, desmontar argumentos que diziam que a rede falhava sucessivamente nos incêndios. A rede Ciresp teve o maior teste de stress da história da rede. Foi a Jornada Mundial da Juventude de 2023. Nesse momento, a rede Ciresp geriu e, de alguma forma, aglutinou todo o apoio de comunicações nacional. Foram, no mesmo período, 2 grandes incêndios. Estamos a falar do incêndio de Ourém e do incêndio de Ourique. Cumulativamente, com todo o tráfego da Jornada Mundial da Juventude, a rede Ciresp teve uma disponibilidade de 99,87%. Realizou próximo de 7 milhões de chamadas. Foi considerado um sucesso. Ao ponto, eu trago aqui alguns Portanto, dados mesmo que terminar. que mostram que foi caso eleito de estudo pelo I3ES, que é uma entidade de renome internacional, para aquilo que foi feito. Eu tive o prazer e a honra de ir apresentá-lo internacionalmente. Portanto, a senhora deputada pediu-me alguma tranquilidade naquilo que é a minha responsabilidade naquele período. Eu não tive, e não é nada que não possa acontecer. Qualquer catástrofe, sendo absolutamente disruptiva, como foi o apagão, é muito difícil alguém estar preparado. Nomeadamente porque nós, e durante esse período, organizámos bootcamps, mudámos regiões, em termos do apoio da rede Ciresp. Fizemos na Madeira, nos Açores. Nos Açores ligámos a rede Ritera, que era uma ilha dentro das ilhas, relativamente às comunicações de emergência, e houve interoperabilidade com os Açores. Portanto, construímos aquilo que foi a desinsularização da rede de Tem que emergência. terminar mesmo, porque já ultrapassou Muito bem. imenso o seu Pronto, tempo. Peço então, imensa desculpa. fica à Os deputados disposição são para o que for difíceis, necessário. mas os militares não são melhores para poderem. Portanto, eu compreendo que queira de facto dar toda a Sr. justificação Presidente, eu possível. tinha que fazer isto porque... Pois, mas permita-me- eu também tenho que cumprir aqui o Naturalmente, regimento e os naturalmente. tempos das grelhas são estes. Não que são aprovados por todos, não sou eu com que os certeza, os invento. deputados Eu e peço-lhe imensa a desculpa, população. mas eu penso que as pessoas também ficaram esclarecidas e agradeço mais uma vez e peço-lhe desculpa de ter que colocar um fim à sua... que eu sei que agora estaria aqui, já Não, está mais... E é mais clarificar. Mas clarificar não as faltaram coisas. oportunidades para voltar cá, com toda a certeza, como Presidente, inteira disponibilidade, com certeza, e depois teremos todo o gosto em ir ouvindo até a evolução e o seu trabalho, com certeza vai ser. Sr. Presidente, se me permite só esta referência, eu trouxe um conjunto de slides que está aqui disponível sobre o que foi feito no mandato anterior, uma questão de transparência. Para os senhores deputados, entendendo... Fica, depois será distribuído pelos serviços aos grupos. Será distribuído pelos serviços aos grupos parlamentares. Muito obrigada. E os meus cumprimentos mais uma vez e os meus agradecimentos.